Muito bem, e seguindo então com o nosso evento, a tecnologia é a proposta de soluções de qualificações de entregas para todos nós. Na construção civil, essa realidade não é diferente, né, gente? Lançar mão de recursos tecnológicos torna os processos mais ágeis, mais seguros e muito mais eficientes. Nosso próximo tema é captura da realidade, a chave para a eficiência na construção civil. Quem vai falar com a gente ele vai trazer aí a experiência para compartilhar muito conhecimento conosco nesse momento. É o Rafael Brixel, que é engenheiro cartógrafo pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em gestão comercial e atua há mais de 10 anos no mercado de geossoluções. Além disso, ele é coordenador de vendas da Laika Geossistemas. Então, Rafael Brixel, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bom? Muito bem. É um prazer estar aqui. Acho que a maioria do pessoal falou, faz tempo que eu não subo num palco, né? Pós-pandemia, então é a mesma verdade para mim. Faz tempo que eu não estou aqui em cima de um palco, sempre agora, os últimos 2 anos praticamente online. E a adrenalina vai a 1000, né? A gente sobe aqui, o nervosismo é uma loucura. Eu gostaria de falar para vocês aqui, o bom é que tem um horário aqui, já sei que até às 19 está tranquilo, certo? Não, né? Vamos lá. Sexta-feira até às 19 é de chorar, né? Mas eu gostaria de falar para vocês sobre a Laika Geosystems, a empresa que eu represento. Eu trouxe esse tema da eficiência na construção civil. Ela já me apresentou, sou engenheiro cartógrafo, tenho uma admiração, ou posso dizer assim, uma obsessão por inovação. Desde pequeno, era aquela criança que pegava o carrinho e abria, né? O carrinho novo, a mãe dava lá, quando via, o Rafael estava abrindo o carrinho para ver como é que funcionava o motor. Era essa criança que gostava de entender como as coisas funcionavam. Tenho técnico em automação industrial, fiz cartografia e o meu projeto foi sobre automação de equipamento e trabalho há 10 anos, mais de 10 anos, com esse tipo de tecnologia. Coloquei o QR Code para o meu LinkedIn. Depois, se quiserem falar comigo, tenho os meus cartões, vocês me achem lá, sempre vai ter alguma postagem, alguma coisa interessante sobre inovação. Tá? A Laika Geosystems, ela faz parte de um grupo sueco chamado Hexagon. É um grupo enorme, o maior grupo de tecnologias, de geotecnologias do mundo, que atua em diversas áreas. E aí, vocês podem ver ali, construção pesada, transporte. Nesse exato momento tem um outro evento acontecendo em Foz do Iguaçu sobre polícia científica, ciência forense. Então nós temos soluções de escaneamento para cena de crime. Então lá no nosso stand tem um corpo lá que a gente colocou justamente para pegar o scanner, escanear e medir com precisão a cena do crime. Então, o grupo Hexagon e a Laika tem uma gama de soluções enorme. Para vocês terem uma ideia, talvez alguns reconheçam, outros não, quem fez faculdade talvez tenha usado equipamentos de topografia da Laika, mas a Laika é uma empresa de 200 anos, mais de 200 anos. São empresas que foram se unindo até a Laika Geosystems. A empresa Kern, por exemplo, empresa suíça, ela fez 200 anos em 2019, há pouco tempo. Então, ela é a empresa mais antiga do grupo. Para vocês terem uma ideia, teodolito, terror de alguns na engenharia civil, na arquitetura, né? Da topografia, faz lá a cadeia de topografia. Esse modelo que está ali, de 1898, um modelo especial para construir túneis. Então, naquela época, já existia tudo que era inventado, era inovação. Então, a nossa empresa tem uma história enorme de inovação.
tá? As primeiras câmeras fotogramétricas, então usar a imagem para tirar medidas. Então ali, aerofotogrametria, quando ainda você, para tirar uma foto, a pessoa tinha que ir no avião, segurando a câmera para tirar a foto, né? 1927, o primeiro receptor GPS para topografia, então uma parceria com uma empresa americana, a Leica desenvolveu esse receptor, na verdade a Vild, que também é outra empresa, que se tornou Leica Geosystems. Para vocês terem uma ideia, são os primeiros receptores para topografia, e quando a gente fala de topografia, a gente fala de precisão milimétrica. Primeira trena digital. Então, hoje é mais comum, né? A maioria do pessoal que vai para a obra tem uma trena digital para tirar as medidas com mais rapidez. Então, a primeira trena digital foi a Leica Geosystems que lançou. Voltando na câmera fotogramétrica digital, hoje a gente fala de voo de drone, fotogrametria, tirar medidas com uma câmera num drone, mas em 2000 a Leica lançou a primeira câmera fotogramétrica digital. Já existia, a Leica já tinha um conhecimento enorme da câmera analógica, mas em 2000 ela lançou a primeira câmera digital. Para quem não lembra, em 2000 foi o ano que foi lançado o Nokia 3310, aquele tijolão, o indestrutível. Então, foi neste ano e a Leica estava lançando a primeira câmera fotogramétrica digital. No âmbito da construção, a Leica tem soluções para todo momento da obra. Então, desde o levantamento primário, para você fazer o projeto, passando pela execução, controle de máquinas, sensores que você coloca na retroescavadeira, nas máquinas em geral, e eles funcionam sozinho, de forma automatizada. O operador coloca a máquina na posição e a máquina já sabe aonde que ela vai escavar, aonde ela vai passar para tirar material. Tem soluções para detecção de tubulação enterrada, soluções de captura de realidade, que vai ser um dos focos dessa apresentação, inspeção, no caso, monitoramento, depois que a obra está construída, o monitoramento para entender como funciona a estrutura. Quando a gente fala de inovação, a maioria dos tópicos que a gente tem que discutir, não tem como fugir, é falar sobre o tratamento massivo de dados, o uso de inteligência artificial, né, os processadores, computadores, softwares que fazem o trabalho sujo, né? trabalho sujo que é muito demorado. Às vezes o computador consegue tomar diversas decisões. Conectividade, então hoje não se trabalha ninguém sozinho, todo mundo precisa se conectar de alguma forma, e ter a informação em tempo real. Hoje se fala da instalação do 5G, abriu o leilão ontem, né, ou antes de ontem, enfim, do 5G, e tudo para que a informação chegue mais rápido, seja mais efetivo. Nessa apresentação eu vou falar um pouquinho, apresentar as soluções do monitoramento da obra usando a captura de realidade, falar um pouco do que é essa captura de realidade. Eu sei que o Chase falou, outras empresas falaram, o pessoal da Gafisa, eu vi a apresentação, mostrou números muito bons, né, falando coisa de 80% de eficiência, de tempo, né? E também vou falar sobre monitoramento estrutural, como entender o comportamento da estrutura. Aqui a gente tem um exemplo muito próximo de Balneário Camboriú, né? Os prédios daqui a pouco chegando no céu. E como que essas estruturas funcionam? Como que a gente consegue entender, no meio de uma tempestade, como que aquela estrutura vai se portar e o que fazer, né? Então, eu vou mostrar a tecnologia para que sejam coletados os dados e os engenheiros possam fazer esse tipo de análise. Digitalizar, né, quer dizer, captura de realidade é você digitalizar a realidade, é você trazer algo do real para o digital.
Eu coloquei aqui um exemplo, né? A primeira imagem é uma foto, e aí você tem uma noção espacial, mais ou menos, você sabe as cores, você talvez consiga ter uma noção de medida, mas você não consegue medir com precisão as informações através de uma foto. Mesmo usando a fotogrametria e gerando uma nuvem de pontos por fotogrametria, ela tem uma informação com uma certa precisão. E o que eu venho passar para vocês é a foto do lado, que é uma nuvem de pontos, que é uma informação com precisão. Então, eu tenho uma noção praticamente exata da forma, do tamanho do objeto, de como ele é na realidade. Uma representação fiel, bem mais fiel, digamos assim, do que só a foto. Como que funciona o escaneamento a laser? Então, o escaneamento a laser é um equipamento, a gente tem diversos tipos de equipamento, eu vou apresentar alguns aqui para vocês, mas é um equipamento que lança um raio laser, né? E esse raio, né? Ele toca num objeto, volta, e através desse tempo de ida e retorno, e o posicionamento do equipamento, você consegue calcular uma coordenada. Isso feito milhares de vezes, milhões de vezes por segundo, né? A gente tem equipamentos que fazem isso até 2 milhões de vezes por segundo. Né? Você tem uma nuvem de pontos. Tá? Para quem nunca viu uma nuvem de pontos, esse é um exemplo. Então, aí é a imagem, tá? Uma imagem 360, e essa é a nuvem de pontos. Tá? Então, ele gira, você consegue tirar, e você consegue tirar a informação métrica dessa imagem. Tá? Como que a captura de realidade, esse tipo de informação é usado no Brasil? E é um mar azul, tem uma necessidade altíssima. São duas questões que são muito próximas, né? Você fazer o levantamento de uma estrutura para atualizar o projeto digital, para fins de ter o projeto digital. Por quê? Porque, como está ali um papiro, né, o projeto, muita coisa existe no papel. Então, a gente vê um movimento muito grande, por exemplo, de hidrelétricas. Existem hidrelétricas já de 40, 50 anos, que já estão em fases de manutenção, de troca, revitalização, né, que a gente fala, trocar o maquinário e tudo mais, e reformas, inclusive, e você não tem projetos de 30, 40 anos, todos defasados, você não tem essa informação digital. Então, o que você faz? Você vai com um scanner, digitaliza, captura, digitaliza, gera uma nuvem de pontos, a partir dessa nuvem de pontos, você modela a nuvem e você tem um projeto atualizado como ele é. Né? Também, da mesma forma, mais para o âmbito do retrofit, né? Eu tenho uma construção que talvez não é tão antiga, mas ela também não está digitalizada, ou foi alterado e essa alteração não consta no projeto, e aí eu preciso digitalizar de forma precisa para que eu consiga fazer um projeto de alteração daquela estrutura. Como que é um fluxo de trabalho desse? Basicamente, vai alguém com algum tipo de equipamento, faz a captura, numa determinada velocidade, a gente vai falar para vocês, pega essa informação, coloca no computador e processa, e aí espalha para aqueles que precisam receber determinada informação. Uns vão receber para modelar, outros vão receber para fazer um passeio, enfim, basicamente isso. Vai para campo, faz a captura, processa a informação, passa para quem vai modelar ou visitar, e aí essas pessoas vão fazer o uso, vão implementar mais informações que sejam relevantes naquele projeto. Como que está sendo utilizado, além dessas duas situações que eu coloquei, no resto do mundo? A gente vê
uma evolução muito grande em alguns países com relação à nuvem de pontos, tá? Essa tecnologia. E hoje, basicamente, a gente vê que é algo que você consegue, como eu falei lá no começo, né? Você tem uma grande massa de informação, você tem essa informação sendo processada de forma inteligente, por uma inteligência artificial, e você extrai muito resultado, muita informação interessante. Então, no mundo, essas nuvens de pontos, além de usar para retrofit, as build, né, para retrofit, é usado para monitoramento da obra. Quer dizer, eu vou frequentemente passar pela obra e fazer verificação do que está certo, do que está errado, tirar diversas informações enquanto a obra está em andamento. Tá? Então, são levantamentos diários ou semanais da obra, onde você consegue tirar análises precisas no escritório ou na obra, e isso que tem acontecido nos últimos meses, de você ter a informação direto na obra e o compartilhamento da informação. Você pegar a informação e compartilhar para todo um time de envolvidos naquela obra. Tá? Para vocês terem um exemplo, né, uma noção de quão rápido é a captura da realidade, né, em campo. Então, eu coloquei aqui 3 equipamentos da Leica. Tá? São 2 laser scanners, os 2 primeiros são laser scanners estáticos, então ele vem num tripé. Quem passou ali na outra sala do evento pôde verificar que eles estão montados ali. Então, você coloca num tripé, coloca numa posição, ele faz o escaneamento, vai para uma outra posição, né, faz as cenas. E o terceiro aqui é um laser scanner móvel. Você segura ele na mão, vai andando e ele vai escaneando. Como eu falei, para vocês terem uma ideia de produtividade, um escritório de 8.500 metros quadrados, ele foi escaneado, ou seja, medido, em aproximadamente 4 horas e meia, com o laser scanner BLK 360, que é o nosso laser scanner de entrada, em 2 horas, com o RTC 360, que é o nosso laser scanner mais versátil, tá? E estático é o mais rápido que tem no mercado, e o BLK 2Go em 25 minutos. Tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que eu tenho, por exemplo, um hospital que vai fazer uma reforma. E eu preciso ter o projeto atualizado para conseguir fazer a reforma. Então, eu estou dizendo para vocês que, ao invés de ir alguém com uma trena e anotando as informações, ia demorar um mês para mais, para medir o prédio inteiro com precisão, em poucos dias, 1, 2 dias, dependendo do tamanho do hospital, às vezes em 1 dia, e dependendo do equipamento, você consegue ter essa informação muito rápido. Muito rápido. Então, naquele espaço de tempo que você está fazendo um hospital, você podia estar fazendo 5 hospitais. Essa que é a diferença de produtividade. Tá? Bom, é um vídeo mostrando a... Começa? Aí. Um vídeo mostrando como é assim, prático você usar o laser scanner. Então aí a gente tem um RTC 360, uma mochila já própria para você andar com o equipamento. I found a piece of kit I can totally rely on to get the job done. All I need to do is grab my tablet, and at the touch of a button, I'm ready to go. Você consegue operar ele do tablet. Aí é uma visão como se tivesse a visão dele escaneando. Você consegue verificar a informação direto em campo, já da nuvem de pontos, pelo menos uma parcela dela. Uma tecnologia incrível de posicionamento, ele consegue se achar. Quando você tira ele de uma posição e vai para outra, ele consegue calcular o trajeto que você fez e a posição exata da próxima cena.
Você pode pegar o tablet, apontar para uma área de interesse, tirar uma foto e taguear ela na nuvem de pontos. The RTC 360 has changed the way I do my job for the better. Então, assim, em pouquíssimos minutos, em uma hora, você consegue fazer várias cenas com o equipamento. Então você consegue, dependendo do tamanho da obra, você consegue muito rapidamente ter a informação precisa, posicional da obra. E esse preciso é quanto? Milímetro. 2 milímetros de precisão, 3 milímetros, dependendo do equipamento, 6 milímetros. Então, altamente preciso. Eu fiz um teste com um dos equipamentos esse tempo atrás, escaneei uma janela, fui com uma trena Leica, medi e deu diferença de 0,1 milímetro na medida. Esse daí é o Bellica 2 Go, tá? Então um laser scanner que foi lançado em 2019, 2000, e ele é um laser scanner móvel, altamente compacto. Antes dele era um laser scanner com uma mochila nas costas, com um cabo, com um monte de coisa. E a Leica lançou esse equipamento que faz o escaneamento. A nuvem de pontos é um pouco diferente, é perfilado, porque você vai andando e aí ele vai fazendo perfilamento, você consegue ver as linhas de escaneamento. E aí a hora de modelar é simples, você vai fazer um corte superior e aí você vai ver como se fosse a planta baixa daquilo que você escaneou. E aí você desenha por cima. É muito tranquilo de modelar, de trabalhar com a nuvem de pontos. Fluxo de trabalho para monitoramento de obra, e aí eu vou mostrar para vocês alguns vídeos de exemplos disso. Você vai pegar o projeto BIM que você tem, vai carregar ele no software, no computador ou até mesmo no tablet, dependendo da situação, vai fazer o escaneamento, vai unir os dois, alinhar, e aí você vai gerar, dependendo da aplicação que você vai utilizar, você vai gerar uma linha de comando e ele vai fazer a análise de clash detection, por exemplo, para você. Você vai vai desenhar uma área e ele vai tirar a planicidade do piso. Você vai colocar um contra o outro e ele vai aparecer em mapas de cores a verticalidade da parede. Se era para ter uma tubulação, não tem, você consegue identificar. O computador te fala. Veja que o normal vai alguém na obra, anota, vê, e se essa pessoa deixa passar alguma coisa. E agora nós estamos falando que o computador, a inteligência, faz a análise para você. Ele grita para você aqui, ó, aqui está o erro. E aí você decide o que você vai fazer com aquele erro. Se é algo que você precisa ir lá escanear com... não, eu vou escanear com mais qualidade, fazer uma análise técnica, pegar um software com muito detalhe e tirar algum tipo de relatório, beleza. Não precisa disso, eu preciso tirar outro tipo de situação, resolver de outra forma, aí é com você. Mas hoje, o computador já consegue te dar o que está certo e o que está errado em termos posicionais dentro da obra. Aqui alguns exemplos. Tá? Então, a abertura para tubulação, tinha uma obra onde tinha abertura e a tubulação estava na posição errada. O segundo exemplo está um pouco difícil de enxergar talvez, mas é uma forma para concretar, que foi montada e foi escaneada e verificada que ela estava na posição errada antes de começar a concretar. E a tecnologia está indo nessa velocidade. Eu consegui, na obra, verificar a planicidade do piso sem estar ainda seco. Então, essa é a velocidade que a informação está chegando na mão de quem precisa. Tá? O último aqui é uma interface de encaixe.
né, que estava na posição errada. O quanto de custo dá um tipo de erro desse? Aqui é um exemplo de Clash Detection, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um plugin dentro de uma das nossas soluções, onde você instala, aí no caso, Navisworks, e aí você você coloca, alinha a nuvem com o modelo e fala assim, ache tudo que tiver de erro, e ele vai te dar uma lista. E aí você clica, ele vai aproximar e vai mostrar, por exemplo, esse daí. Tem uma viga, e está projetado uma tubulação para passar no meio da viga. Tá? Aqui é uma outra aplicação, que eu até comentei aqui. Dentro de esse daqui é um visualizador que a gente tem, que é o Jetstream Viewer. Então, ele tem uma área e ele determinou, está procurando saber qual que é a planicidade, né, daquela área, daquele piso. Então, ele já te mostra o mapa de cores, conforme você configura a precisão que você quer. E aí você já consegue começar a pensar, poxa, o quanto de economia eu tenho se eu souber exatamente o quanto de material que eu preciso colocar ali a mais. Eu não sou, o meu dia a dia não é a obra em si, mas vocês podem dizer muito melhor, entender muito melhor o que é possível fazer com esse tipo de informação. Esse é um exemplo do aplicativo em campo. Então, num tablet, ele alinhou a nuvem com o projeto BIM. Veja, você tem o projeto em BIM, o projeto tridimensional, ele já te possibilita um mundo de coisas. Você ter o projeto 3D e poder fazer essa comparação, é como que se você teve todo um esforço para implantar o projeto em 3D na tua empresa. Teve que atualizar a tua equipe, que estava acostumada só a trabalhar em 2D, fez todo um esforço, e aí você consegue, além de só falar assim, não, nós vamos só colocar informação, nós vamos pegar isso e elevar o nível, tirar a informação mais rápido, direto da obra, e se eu achar um problema, eu já endereço para a pessoa certa. Uma vez que você faz esse trabalho de obra, como é que funciona? Basicamente, você pode pegar um arquivo e passar para o teu cliente, ou passar para o modelador, para que ele pegue aquele arquivo e trabalhe. Porém, arquivo de nuvem de pontos é um arquivo extremamente pesado. Dependendo da obra, do tamanho da obra que você tem, do que você fez, ele vai ser um arquivo extremamente pesado. E a Leica lançou uma solução, que é o Cyclone Enterprise, que é um banco de dados que pode ser interno da sua empresa, ou você pode usar um banco de dados externo, um servidor externo, e instalar, e todas as suas nuvens de pontos você pode colocar lá. E quando você quiser que um cliente teu, ou um diretor, um gestor, alguém interessado, um engenheiro, um modelador, quiser o acesso à nuvem, você passa para ele um login e uma senha, e o usuário vai ter permissão para determinados tipos de detalhe. Então, alguns vão poder pegar aquela nuvem e modelar ela, e ela usa uma tecnologia que a gente chama de Jetstream, que é uma tecnologia de visualização rápida, então ela não pesa no computador, e você consegue trabalhar bem melhor do que se fosse o arquivo. Ela não vai ocupar espaço de armazenamento da tua empresa, como se fosse, por exemplo, 10 arquivos para cada pessoa que vai modelar, ou cada engenheiro que precisa daquela informação. Então, é uma solução muito interessante,
e que permite que você faça, por exemplo, esse tipo de visualização. Você consegue entrar na obra, fazer o passeio, ali ele tem algumas fotos que foram tiradas e adicionadas na nuvem. E além de ter as informações, como eu mostrei para vocês, de comparativo, você consegue também ter um visual, tá? E como eu falei, outras pessoas interessadas que não precisam desse comparativo, mas que querem saber, são interessadas no andamento da obra, podem usufruir dessa tecnologia. Aqui é um outro exemplo. Aquele primeiro era com arquivo num computador, no visualizador, e aqui já é online. Tá? Então, você vai entrar no servidor, num website, vai colocar o teu nome e senha, e aí vai entrar e vai ter o acesso à nuvem de forma muito rápida. Tá? Até um tempo atrás, isso era impossível praticamente, por causa do volume de informação, a internet não ajudava, enfim, muito difícil. Então, aí você consegue fazer anotações na nuvem, fazer medições de distâncias, diversas situações, e endereçar elas para as pessoas responsáveis. Então, achou um problema, você passa para a pessoa, para o empreiteiro, a pessoa responsável daquele problema, que vai resolver, ou não, aquele problema. Tá? Aí ele vai tirar uma distância. Como que isso trabalha, né? Como que essas informações podem melhorar a eficiência? Então, eu já falei aqui diversos deles, né? Mas o maior controle dos materiais da obra, a volumetria de material você consegue tirar. Obviamente que tem muita coisa sendo trabalhada, né? E cada vez mais saem aplicativos mais rápidos, de forma que te mostram a informação de forma mais detalhada, identificar as falhas rapidamente, automaticamente, como eu falei para vocês, planejar ações corretivas mais rapidamente, custo de deslocamento e pessoal na obra. Agora com a pandemia, né? Teve todo esse trabalho de diminuir o fluxo de pessoas na obra, e a gente não sabe como que isso vai caminhar nos próximos anos, mas é interessante que você tenha menos pessoas são menos riscos, né? Então a pessoa consegue do escritório ou do home office fazer as verificações necessárias de forma com qualidade, né? Pessoas de todos os stakeholders da obra podem ter essa informação de qualidade, podem pegar algum benefício disso. Por exemplo, um cliente, você pode passar para um cliente, tem cliente que gosta de ver a obra diariamente, semanalmente, e você vai mostrar para ele como é que está. Você pode entregar no final da obra um manual da obra, com modelo baseado na realidade, as built, de onde está tudo, e ele consegue acessar, talvez até de forma histórica, as nuvens que foram realizadas, e ele vai ver lá que, em algum momento, na parede da sala dele, foi instalada a tubulação, e a tubulação está naquela posição, e ele não vai colocar a televisão lá, furar a parede e encontrar um tubo, porque ele sabe onde está posicionado. Enfim, a imaginação, se você imaginar e entender a solução, você vai conseguir tirar muito mais proveito dela. Tá? Documentação detalhada, como eu falei para vocês, eu fiz o exemplo do cliente, mas, enfim, qualquer uma dessas pessoas envolvidas podem usufruir disso. Tá? Para vocês terem uma ideia, a Leica, como eu falei para vocês no começo, ela tem 200 anos de inovação e ela não para de inovar. Ela está sempre correndo atrás de melhorar. Somos obcecados por isso. Tá? Historicamente, a Leica é obcecada por inovação. E ela lançou agora, há 15 dias atrás, essas duas soluções. Tá?
Então aí um drone totalmente integrado com laser scanner, que utiliza a informação do laser scanner para se posicionar e sair de obstáculos e fazer levantamentos, por exemplo, né? Onde que eu conseguiria fazer um levantamento que faz muito sentido com um drone? Um prédio à beira do mar, onde eu não tenho lugar para colocar um laser scanner, para mim instalar um equipamento para medir com precisão. Aí eu vou com um drone, o drone levanta e faz o escaneamento do prédio inteiro, sem eu ter que precisar fazer nenhum tipo de estrutura na frente. Esse é só um exemplo, né? Mas a ideia é você aumentar sempre a velocidade, a ideia de gêmeos digitais e cidades totalmente digitais fora é muito forte, e para atender essa demanda de eu digitalizar uma cidade inteira, a Leica tem diversas soluções. Tá? Ainda lançou também, além do Belica 2Fly, o Belica Arc. Então o Belica Arc, esse daí já é um exemplo do software do Belica Arc. O que acontece? É uma solução de laser scanner que ela é adaptada para qualquer tipo de robô. Então você consegue colocar em qualquer tipo de veículo para trabalhar em obra, em situações de risco. E ele usa as informações do laser scanner também para ajudar na inteligência artificial e ele conseguir ser autônomo, conseguir se movimentar sozinho. Então aí ele está montado num spot da Boston Dynamics, né, o cachorrinho, e é um laser scanner que ele consegue fazer o levantamento móvel, ou ele pode parar, né? Você pode programar ele para parar, ele vai fazer o estático também, tá? E aí, já unindo com a solução de verificação de obras, você já consegue ter um mapa, nesse caso aí, um mapa de cores do que está certo, o que está errado, enfim. Aí tem a configuração, esse daí foi um dos testes ainda, né? Como eu falei, ele foi lançado agora, mas foi um dos testes do Belica junto a uma empresa alemã, grande lá da Alemanha, de construção, que é a Zublin. E aí, para a segunda parte, não menos importante, mas também um pouco mais rápida, a gente vai falar um pouco de monitoramento estrutural. Então, a Leica Geosystems, ela é bastante conhecida dos equipamentos de topografia, e aqui no Brasil, a gente é muito forte na parte de monitoramento estrutural, tá? Principalmente na região de Minas Gerais, por exemplo, as barragens. Hoje, existe um investimento muito grande, e a Leica é líder nessa área, tá? De monitoramento de estruturas. Então, a gente tem os equipamentos que fazem as medições geodésicas, que definem precisamente pontos, né? Então está ali um ponto XYZ, ou recalque, né? Consegue definir com altíssima precisão, 0,2 milímetros, a precisão de um equipamento para medir o recalque. E ela está trabalhando agora com mais força, já tinha alguns sensores, mas hoje com mais força nas medições geotécnicas, que vão pegar temperatura, pressão, inclinação, diversas outras situações. Tá? Então, como que geralmente se trabalha? Se faz uma campanha manual, se contrata uma empresa de topografia, ela vai lá e faz diversas medições, muito que esporadicamente, em algumas situações, e te geram relatórios de movimentos que não sempre são muito confiáveis, porque você tem pouca informação.
Obviamente, tudo depende do tamanho da estrutura, mas imagine, você tem diversas situações de temperatura, ação do vento, enfim. E você trabalhar com pouca informação hoje já não dá mais. Né? Foi falado aqui eu acompanhei diversas palestras e todo mundo que falou teve essa mesma lógica, né? Trabalhar sem informação não dá mais. Trabalhar sem informação é trabalhar perdido. Praticamente você ter pouca informação de algo é praticamente não ter informação. Ainda dentro do fluxo de trabalho tem a campanha automática, você tem um equipamento que ele funciona automaticamente, roboticamente, mas ainda tem um operador junto. E hoje o que a gente trabalha muito é com o sistema 24/7. Então, você tem 7 dias da semana, 24 horas de informação. O fluxo é basicamente o seguinte, você tem algum tipo de sensor que trabalha com uma central, essa central passa para o servidor, o software do servidor processa as informações e entrega para o usuário. Que tipo de informação? De deslocamento, de temperatura, pressão, enfim, tudo aquilo que você precisa para monitorar uma movimentação de uma estrutura. A Leica Geosystems lançou agora também no final do ano um sistema chamado Wizen, tá? Um sistema wireless, né, sensores wireless, que você tem uma central, ela liga, comunica com diversos dispositivos na estrutura e no entorno da estrutura, como vocês podem ver, e esses dispositivos pegam a informação, mandam de volta e aí vai para o servidor e acaba lá no escritório. Então, esse tipo de sensor, ele cria uma rede mesh, então são sensores que se comunicam e se tiver algum tipo de obstrução, ele consegue determinar um novo caminho. São sensores discretos, de fácil instalação, totalmente sem fio e removíveis, que você consegue configurar a frequência, ele te dá informação em tempo real, ele consegue monitorar inclinação, recalque, diversas outras situações, pode ser densificado, não é fixo, então você instalou num prédio para verificar como ele está se comportando, você pode tirar, deu tempo, prazo, você tira ele, vai para um outro, prédio em construção, é prédio que foi construído há muito tempo e que tem uma outra obra enorme do lado e isso está afetando, então você quer saber como que está afetando o prédio, você tem que usar esse tipo de solução. Em São Paulo, né, construção no metrô, você abre, a tuneladora está passando e está movimentando tudo e você quer saber como que os prédios estão, as estruturas estão se comportando. Tá? Só para vocês, já praticamente finalizando a apresentação, para vocês entenderem, então a Leica tem equipamentos como uma estação total robótica, que vai medir os prismas na estrutura, tá? As centrais que pegam a informação e enviam para o escritório. Opa, ele passou um aqui. Então, aqui, os sensores instalados em diversas áreas da obra. Tá? Aqui, sensores com distanciômetro, medindo a convergência entre duas estruturas. Tá? Sensores que pegam a coordenada precisa. Então, eu vou mostrar rapidamente o case nosso do Burj Khalifa, onde foram instalados esse tipo de sensores, né? Receptores GNSS, sensores medindo inclinação, sensores que podem ser adaptados com outros, como fissurômetros, e aí você consegue ter a informação das fissuras. Tá? O nosso equipamento, a estação total, a gente tem um modelo que é a multiestação AMS60, que consegue fazer o escaneamento também da obra, né, de superfície, né? Monitorando aí, no caso, paredes escavadas, tem diversas situações em que você tem que fazer uma escavação e aí você tem que garantir que aquela escavação não vá ruir, e aí você coloca sensores para pelo menos ajudar a avisar
aqueles que estão na obra, então sensores visuais mostrando se está tendo inclinação ou não e avisando as pessoas na obra. Tá? O case do Burj Khalifa, eu acho que pulei mas basicamente toda essa informação ele vai para um software chamado Leica Geomos, que é instalado no servidor, que pega essas informações e depois entrega relatórios que você pode acessar de qualquer lugar com o teu celular e que mostram o que está acontecendo na estrutura. Né? E para terminar, o case Burj Khalifa. Então, Burj Khalifa, o maior prédio do mundo, foi usado as nossas soluções para verificar como que a estrutura estava se comportando ao longo da construção da obra. Então, a ideia era monitorar movimentos longos, movimentos diários e movimentos dinâmicos. Tá? Então, coloquei o link ali, e aí depois eu posso passar para vocês, mas basicamente ele vai monitorar tudo o que está acontecendo conforme vai construindo a obra. Como que é isso? Sensores estáticos que ficam fora da obra, pegando coordenadas precisas, passando informação para sensores que estão no último andar. E aí, o que acontece? Essas informações passam diretamente para a estação total, para o equipamento, já com correção na alocação dos pontos. Então, ele vai corrigindo as movimentações, né, vai corrigindo as coordenadas em relação às movimentações do prédio enquanto ele é construído. Tá? Aqui, algumas fotos desse trabalho. Tá? Então, trabalho super interessante, eu posso depois dar mais detalhes para vocês. E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês e espero que a gente possa se encontrar logo, novamente.